foi a distribuição, o funcionamento dos implantes contínuos e região estética anterior. Isso para uma preocupação, né, de preservação das papilas e para evitar o black space. Gente, olha bem, implantes contínuos em região estética é um perigo. E vocês vão prestar muita atenção em mim, porque pode dar muito merda. Lília, continua com interferência. Põe o seu no mudo, por favor. O meu já estava no mudo. Desmutei agora. Engraçado. Então, vamos lá, gente. O que vocês aprenderam durante a vida de vocês? Que a distância entre dois implantes deve ser de 3 milímetros aproximadamente e de 1,5 milímetro a 2 entre o implante ao dente. Só que vocês esqueceram desse negocinho aqui, ó, que é um pico ósseo que nós temos nos dentes naturais. Então, eu quero que vocês vejam essa imagem e vejam o seguinte: quando eu tenho os dentes naturais ilustrados com uma raiz aqui, eu tiro meus 2 dentes naturais, eu ainda tenho esse pico ósseo. Então, eu posso colocar 2 implantes consecutivos em área estética. Porém, se o camarada usa um rote e nós perdemos esse pico ósseo aqui, eu não posso colocar 2 implantes. Lilian, um trabalho para você. Você vai pegar essa imagem depois, vai duplicar essa imagem e vai tirar esse pico ósseo aí para eu conseguir ilustrar melhor ainda para a galera. Então, gente, olha aqui. Olha bem essa belíssima foto do arsenal de casos do professor Luciano Cabral e desse arsenal de fotos do Ézio Lacerda. Os nossos implantes são Conimorce, os nossos implantes estão bem posicionados, os nossos implantes foram usados intermediários e deu um problema aqui. Quando foi feita essa prótese, no relato dos 2 colegas, tinha gengiva. Por que isso aconteceu? Eu vou explicar para vocês, foca em mim. Olha bem, o caso 1, eu tenho 2 implantes, eu não tenho um componente com plataforma reduzida. A plataforma reduzida, vocês sabem que é ótimo para aumentar o meu colarinho gengival, tá certo? E no caso 1, nem é o melhor caso, nem tem um intermediário e tá tudo bem com a gengiva. Em compensação, no caso 2, que eu tenho um puta implante, eu tenho intermediário de titânio, eu tenho uma plataforma reduzida, deu, vamos falar a palavra certa, deu M, né? Então presta atenção. Eu vim aqui na região posterior e fiz uma tomografia dessa região interproximal. E o que eu tô vendo? Eu tô vendo uma distância vestíbulo-palatina muito extensa. O Fernando me pediu pelo WhatsApp para me explicar isso para ele. Então, o que eu expliquei para ele? Eu falei assim, Fernando, põe os seus 2 dedinhos aqui na região de molar. O que você tem? Você tem uma distância do osso vestibular até o palatino. Essa distância vestíbulo-palatina alimenta o nosso tecido gengival, alimenta a nossa papila. Vamos chegando o seu dedinho para frente e você vai ver que os nossos dentes anteriores, eles vão afunilando. Como eles vão afunilando e às vezes essas 2 tábuas vestibulares se encontram, por isso que ela é chamada de pico ósseo. Olha o que acontece, gente. Infelizmente, eu não tenho distanciamento vestíbulo-palatino e aí vem a merda. Vem uma falta de irrigação, porque eu tenho 2 postes de implante. Eu já não tenho irrigação no sentido mesiodistal e no sentido vestíbulo-palatino, infelizmente, isso é muito afunilado e não me dá uma irrigação.
Então, eu espero que vocês tenham entendido o conceito do pico ósseo, a importância dele. Às vezes, só o fato de você desativar o implante, é só você tirar o pilar que estava segurando essa coroa, volta uma irrigação no sentido mesodistal e vestíbulo palatino, porque o transmucoso, o componente protético, não está sendo impeditivo da irrigação e tudo se normaliza. O que eu fico orgulhosa de ver essa imagem, que o Ézio, em 1995, já teve essa sacada. E muitos de nós estamos aprendendo agora, por duras penas, porque a gente não recebe de cara essas dicas. Muitas vezes eu tenho certeza, né? Eu tenho um grupo, a Gislaine está aqui, nós já tivemos um bate-papo sobre isso, né, Gislaine? E muitos colegas lá do nosso curso, a gente bate papo que nós aprendemos isso a duras penas. É uma pena, por isso que eu estou aqui gritando para vocês ouvirem. Então eu quero apresentar 2 casos maravilhosos para vocês. No caso superior, eu preciso de 2 implantes contínuos, onde o meu osso já está totalmente invertido. Em compensação, no caso de baixo, eu tenho 2 dentes ainda, esses 2 dentes ainda estão segurando o nosso pico ósseo, então eu posso sim colocar 2 implantes contínuos. Então olha que magnífico, quando eu tenho a perda de 2 dentes, esse paciente já usou uma PPR e o meu osso já não tem mais o pico ósseo, eu tenho aí um distanciamento do ponto de contato até o osso. Então, a indicação é de um implante e 2 coroas, porque eu não vou conseguir descer esse osso. Esse caso está publicado, pode me chamar que eu mando essa publicação para vocês através das nossas redes sociais, tá? Então, estudando o caso clínico, né? Nós vamos instalar o implante, um único implante, porque eu já entendi a distância do pico ósseo. Estamos aqui utilizando uma guia para instalação do meu implante. O meu implante, se tiver 4 milímetros de gengiva, pode ficar no nível ósseo, tá? Eu devo usar o implante Conimorse, porque a estabilidade do tecido é melhor, a profundidade é muito importante. Nós vamos usar aí uma UCLA de titânio para construir um provisório. E agora, com o meu delicioso bisturi circular, né? Eu vou aumentar o meu volume. Evelyn, sua gengiva já não era grossa? É, mas eu quero mais. Olha a espessura dessa gengiva. E aí nós vamos fazer uma manobra de cobrir o meu provisório. Então, olha, no lateral empôntico, eu tenho uma irrigação no sentido mesodistal e vestíbulo palatino. Acompanhando com o tempo, olha o que eu tenho, uma falsa papila. E isso está se mantendo ao longo do tempo. Notem que depois de 5 anos, nós fizemos uma tomografia e olha aqui o que a gente está vendo. Olha, nós estamos vendo a gengiva totalmente estável e ali onde tem o lateral, que é o nosso pôntico, né? O nosso elemento suspenso, a gengiva também que foi engrossada está se mantendo. Agora, se eu colocasse um poste de titânio aqui, fatalmente eu perderia sim a nossa irrigação. Então, agora eu vou pegar o outro caso. Qual que é o outro caso? 2 dentes que eu fui fazer a extração e eu tenho aqui o meu pico ósseo. Então, tranquilamente, eu posso colocar 2 implantes porque eu tenho o conceito da distância do ponto de contato ao osso ainda mantido. Passados 5 anos, estamos vendo tudo bonitinho. Por quê, gente? Porque nós estamos aplicando um conceito de Tarnow. Olha aqui, distância em milímetros do ponto de contato até a crista óssea. Se eu tiver
3 milímetros de distância, eu tenho a presença da papila em 100% dos casos. Se eu tiver 4 milímetros de distância do ponto de contato até a crista óssea, eu tenho presença da papila em 100% dos casos. À medida que essa distância aumenta de 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai sumindo a presença da papila. O que vai aumentando? A ausência da papila.